Boa noite, amigos da arbitragem. E boa noite, Pedro Braz também, né? Bom, estamos indo para o nosso estudo 79, depois de ter pulado o 76 e o 77. Estamos indo para o 79. E aí, vamos começando a entrar numa fase legal, que é já um pouco de definição dos playoffs de alguns estaduais e tal. E aí, o negócio começa a ficar mais apertado, né? Tava pensando, né? Ano passado, o Scoff falou uma frase para mim que me marcou justamente em abril de 2022, né? E ele falou assim, cara, quando a gente está tentando ajudar alguém que não quer ser ajudado, o máximo que a gente vai conseguir é ser chato. O máximo que a gente vai conseguir é ser chato. E, pô, eu tenho sentido, graças a Deus, é de uma parcela muito pequena, meio que um bloqueio, assim, sabe, com o estudo ou com alguns processos que a gente faz e tal. E aí eu sinto que é um pouco de, talvez, não me conhecer ou não conhecer as pessoas que estão nesse processo, sabe, de busca de melhoria da arbitragem, porque eu acho que está todo mundo aqui no mesmo objetivo, cara, que é ser o melhor árbitro e a melhor árbitra possível. Só que, como eu falei ontem na live de encerramento do curso, né, é impossível que a gente faça isso sozinho. É impossível que a gente faça isso sozinho. Para o meu crescimento mais exponencial, precisei muito da Giane e do Marcos, assim como outras pessoas que estão aqui, que sempre precisaram da ajuda de outras pessoas para evoluir, e ninguém consegue crescer sozinho. E também ninguém consegue crescer sem um direcionamento escalonado, sabe? Eu consigo ver pelas pessoas que eu tenho mais contato que todo mundo vai tropeçando, 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 e aí acaba chegando num momento de uma estabilidade do conhecimento, sabe? Que consegue já dominar todas as situações de jogo, e o que acaba errando passa a ser um pouco mais complexo e pouco usual, né? Então, eu acho que a gente vai acabar passando por um processo de... Cara, a palavra certa não seria de ruptura, mas seria um processo de esticamento, assim, da arbitragem, sabe? Que a gente vai começar a conseguir ver aonde, assim, pelo menos eu que acompanho mais todos os árbitros, né, do país, eu consigo ver mais ou menos onde está cada pessoa numa fila do pão, sabe? E eu acho que é importante todo mundo tentar chegar no começo dessa fila, sabe? Quem tá... e todo ano tem um processo muito interessante que rola, não sei se vocês já repararam, né? São os arrependidos do ano anterior. Arrependido pode ter um nome melhor, né? Tipo assim, o cara que teve um ano de 2022, por exemplo, mais ou menos, aí ele olha e fala, putz, eu acho que se eu me dedicar, eu consigo ser melhor. E aí ele vai, se dedica e melhora. Então, não vou citar nomes, mas tem algumas pessoas aqui que em 2022 fizeram esse processo. Tem gente fazendo isso em 2023, vai acontecer em 2024. Então, é um processo muito natural, sabe? Isso aí depende também de cada um. Bom, eu falei que eu ia fazer uma ação. Eu tomei decisão própria, né? Nem sei se a pessoa que eu quero fazer essa ação quer receber, mas, cara, a gente, como grupo, né, a gente tem um espírito de comunidade muito forte, né? Então, quando a Gi foi para qual é aquele lugar? Alabama, né? A Giane foi para Alabama por de Games. A gente se movimentou ano passado para fazer uma vaquinha para comprar uma chuteira para o Pedro Braz, que é aquela chuteira laranja dele, dava vertigem em quem olhava. E esse ano, eu não vou pedir uma vaquinha grande, não. Esse ano eu queria que vocês, pô, como comunidade, que a gente desse um presente legal para o nosso amigo Pedro Barros. Aí o meu pedido é, manda um Pix para mim, que a gente vai juntar o dinheirão, comprar uma parada legal para a lua de mel dele e tal.
um presente da arbitragem para ele. Tudo bem que ele gastou 9 bilhões no casamento dele, mas eu acho que é um moleque que merece o carinho de todo mundo. Tá? Ele é um moleque que não falta estudo, tirando quando tem que ir na feira, e eu acho que ele merece esse carinho da galera também. Então, quem tiver interesse, depois pode me mandar mensagem, algumas pessoas já têm meu Pix, e aí a gente vai juntando para comprar uma paradinha legal para ele, para fazer uma parada bem bacana para o nosso amigo Pedro Barros. Beleza? Alguém quer fazer um comentário sobre o Pedro Barros? Sakai ficou desconfortável, né? Qualquer coisa que. Não concordo. Não. Depois a gente fala, senão a gente desmonetiza o seu canal. Ele não é monetizado, fica à vontade. Só vai ter que botar o estudo no não listado. No estado. Beleza. Queria só agradecer a indicação do podcast que ele me deu na saída do La Fornalha lá, e que era muito bom. Aí, já deixa um pix aí de casamento pro moleque, pô. Quero dizer também que o pai tá shapeado pro casamento dele. Tá. O maluco se encheu de hormônio também. Tu nasceu shapeado, caralho? Nasceu no shape. Perfeito. Seguinte, vamos começar o nosso estudo de hoje. Cara, eu não... Eu vou deixar aqui no chat o Pix, tá? Para quem já quiser durante o estudo. Para você ficar à vontade. Se você quiser também, eu vou deixar no canal do YouTube. Eu acho que e aí a gente faz o montante lá pro Pedrão. Seguinte. Cara, rolou uma situação nesse jogo aqui que eu fiquei muito pensativo, né? Fiquei muito pensativo. Eu confesso que eu não fiquei nem puto, assim, porque tem situações que a gente fica puto, né? E aí a gente tem que desficar puto, né? Mas eu achei essa situação, vou usar o termo bem desconfortável, tá? O umpire, ele coloca essa bola fora da hash, tá? E assim, 2 metros fora da hash, quase no topo dos números, né? Muito perto do topo dos números. E aí vai ter o huddle, e aí essa jogada vai acontecer normalmente, tal. Você vai ver que o time vai para a linha e tal, e acaba tendo uma jogada fora dos números, né? E aí o livro de regras fala que tem que ser entre as hashes, né? Eu acho que ele é bem claro quando ele fala qual hash que é, né? Que é a hash do meio, e não a hash da lateral com a hash do meio. O meu ponto é o seguinte, cara. Era uma equipe de 7 árbitros e não era uma equipe nova, sabe? Não era uma equipe de pessoas inexperientes e tal, a ponto de tipo, pô, isso passar batido da forma que passou, sabe? Porque, cara, vamos lá. Se você é o Red Linesman, estranhamente, na hora que vai acontecer a jogada, tem muita gente perto de você. Se você referir, você chegou perto ali, foi falar com o umpire, cara, claramente dá pra ver que a bola tá fora da hash, sabe? Tipo, o seu posicionamento vai ser muito perto da lateral, isso não é comum, sabe? Além de tudo, é um estranhamento estético. Já caiu o primeiro Pix, tá? Ó, guilherme.coin.seido@gmail.com é a rodada de Pix pro casamento do Pedro Barros, hein? Presente para ele, pra lua de mel. Já caiu o primeiro Pix. Obrigado, Anderson, de Santa Catarina. Fazer os caras de rodeio, né? Então, cara, não foi legal, sabe? Não é o tipo de coisa que se espera de uma arbitragem tão experiente, e um deslize desse, sabe? São 7 pessoas no campo. O back judge, se ele nota que se ele centralizar, ele vai estar fora da hash, acaba dando para perceber. Alguém tinha que reparar, sabe? Não podia ter deixado essa jogada acontecer fora da hash mark. Beleza? Alguém quer fazer um comentário? Eu quero complementar. Putz, eu não tô ouvindo o Scoff. Vai falando, Scoff, que eu vou mudar aqui. Putz. É problema meu. Agora sim. A gente falou na semana passada do barquinho deixar a estação e tudo mais. Vamos pro avançado? A gente tem 5 posições, né, da bola.
E aí, se você é umpire e você está vendo esse estudo, é bem legal você começar a executar isso. E às vezes você ter um segundo marcador de down, né? Um segundo marcador em uma das mãos, justamente para marcar em qual posição da bola tá. O Mono, por exemplo, que é um umpire da nossa equipe, ele tem uma fita de braço que você tem a posição 1, que é na hash mark da esquerda, posição 2 é no goal, né? Na trave, mais ou menos. A 3 é exatamente no meio, a 4 é na outra trave da direita e a 5 é na hash mark da direita. Então, é bem legal porque isso também tem umas situações onde você precisa, né, com aplicação de falta, por exemplo, qual hash fica, no try, o time pode escolher, não é isso? Se eu não me engano, em qual posição dessas 5 ele quer. E facilita, né? Facilita todo mundo. Você pode facilitar para o seu umpire e o umpire facilita para você. Perfeito. Saulo, por favor. Uma dúvida. Eu vendo isso aí, eu como wing, ou sei lá, qualquer outra posição, menos umpire, né? Eu vendo essa situação, eu apito, sinal de timeout, e eu vou falar com o umpire ou com o referee. Você dá sinal de timeout e fala assim, umpire, a bola tá fora da hash. Você pega a bola e bota na hash. Uhum. Beleza. Show. Marquito. Boa noite, senhores. Só para corroborar com o que o Scofano falou, e mais do que isso, para a galera que é umpire, do avançado, é justamente reparar o que é as posições das faltas da bola na hash em falta, se é do ponto anterior, se não é, como que faz quando acaba período, coisas assim, sabe? Tipo, algumas questões avançadas da NCAA, e a gente já viu isso nos testes mesmo, ele não pergunta qual que é a aplicação da falta, não sei o que, ele pergunta assim, qual é a hash? Simples assim. E aí a gente quebra a cabeça mesmo procurando no livro, onde quer que seja, sabe? Então, como o Scofano falou, né? Para falar um pouco mais de coisas avançadas, procure coisas avançadas também, né? Para estudar e para aplicar isso em campo. Se cobrar um pouco mais, eu né? ia te gastar, elevar o Marcos. nível. Eu ia te gastar. Não, de novo? Não, Todo porque dia. tu começou falando que o Scofano falou, só que o teu comentário do negócio da NCAA foi bom. Aí, tipo, passou batido. Tá. Só vai. Saulo, boa noite. É que eu lembrei, né, que o Scofano falou, daí eu lembrei do teste. Uhum. Saulo, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo Você sabe que você é um cara muito religioso e tem situações que a gente não escolhe, que a gente é escolhido, né? Uhum. Chegou o teu momento de ter sido escolhido. Boa comparação. Gostou? Essa vai pro Anderson também, que eu acho que ele é até mais religioso que você. Daqui a pouco vai chegar a vez dele. Bom, vamos lá. Já ouviu falar de PSK, ou Saulo? Já ouvi falar, né? Você sabe que esse nome, essa sigla, dá um nó na minha cabeça, Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é PSK? Olha aí. Aí, ó. Vamos lá. Saulo, na parte de baixo do vídeo, né, a gente tem aqui esses dois jogadores. Quero que você preste atenção neles e você aplique para mim essa penalidade por holding. A bola vai rolar e vai até a jarda 9. Jarda 9. E aí, meu chapa? Mata essa no peito dos teus pais. Deixa o vídeo rolando aí. É um holding do time B, né, cara? Perfeito. Tu se mutou. Oi, não entendi. Não. Você tinha se mutado. Só isso. Não, eu tava pensando. Pode pensar de microfone aberto. É onde eu me divirto. Então, cara, ali eu acho que a falta tem que ser aplicada. Eu não sei, quarta para quanto? Interessa? Não interessa, o holding é primeira automática, né? Opa. Então, holding do time B, 10 jardas do ponto anterior, primeira descida. Perfeito. Exceto, Saulo, em jogadas de scrimmage,
em que o time B faz a falta durante o chute. Já falei que a bola cruza a zona neutra? Já, né? Sim. E o time B é o próximo a botar a bola em jogo. E essa falta é regida pelo 3 e 1. Vamos completar o questionário? Se qualquer resposta for não, tu tá certo. Tá? Uhum. Essa bola cruzou a zona neutra? Sim. Perfeito. Essa falta do time B? Sim. Essa falta foi após o chute e antes do chute ser terminado? Foi após o chute, mas o chute não tinha terminado. Perfeito. Então a resposta é sim, né? Sim. Beleza. A falta foi do time B, correto? Sim. E a falta foi do time B. E o holding é 3 e 1, correto? Aham. Perfeito. Nesse momento, quando todas essas respostas são sim, a gente vai aplicar essa falta do ponto do fim do chute. Qual o ponto do fim do chute aqui? Jarda 9, né? 9, quando essa bola é morta, né? Sim. E aí, qual seria a aplicação? Metade da distância pro gol, primeira pro time B, né? Perfeito. Doeu? Não. Foi gostoso pra você? Foi. Eu acho que eu vou aprender dessa vez. Ah, moleque, aí sim, hein? Só lembra das exceções, né? Sim. Fala aí, Sakai, aproveita que tá no embalo. As exceções são em try, você não vai aplicar isso, você não vai aplicar em field goal convertido. Tinha mais uma que agora eu não lembro. Não, field goal. Pessoal, não, field goal completo. Field goal. Field goal convertido. Não, Período extra. Isso. Período extra, isso. Show. Perfeito. Caiu mais um Pix, hein? R$10 do Frica. Se você for lá na regra 10, tem lá na 10 alguma coisa, 3, item B, que é do PSK, tem 4 itens obrigatórios para ser PSK, que foi basicamente isso que o Coen falou, os 3 mais o que o Sakai falou, né? Cruzou zona neutra, cometido no fim do chute, time B próximo a colocar a bola em jogo. O receitinho de bolo mesmo, tá? Então dá uma lida 2, 3 vezes, dá uma decoradinha assim, chatinha, mas tem que... É um dos casos que a gente tem que dar uma decorada mesmo de algumas coisas. Pô, caiu um Pix nervoso aqui, hein? O PSK era uma parada que eu até comentei com o Coin esses dias. Cara, de vez em quando dá um nó na minha cabeça, mas acho que agora mas é isso, tá tirando esse nó. É uma listinha de coisas que tem que acontecer. Aconteceu, você aplica do ponto do fim do chute. E tem que tomar cuidado, quase sempre. Porque uma coisa que você não pode esquecer é a questão do 3 e 1. Porque muita gente pode falar, então quer dizer que uma violência ao chutador você aplica PSK. Não, porque violência ao chutador tem aplicação específica. Exato, ele tem o ponto de aplicação definido como ponto anterior. E não é porque é falta pessoal. Não confunda, porque uma face mask não tem um ponto de aplicação específica. Então, uma face mask você vai poder aplicar uma PSK. Perfeito. Mais um Pix, hein? Esse do Humberto, o Pix foi nervoso, hein? Caralho. Eu também tenho um susto. Falei, pô, alguém deve ter digitado errado, pô. Humberto, só se faz uma vez. Espero que sim. Já tivemos casos na arbitragem que vai ter que... No segundo a gente não vai mandar, não. Isso é verdade. Não concordo com o segundo casamento. Bom, vamos lá. Antes de a gente começar esse vídeo, eu vou dar oportunidade de fala para 2 pessoas nesse vídeo. Uma é o Bernardo, tá? E a outra vai ser o Pedro Barros, se ele quiser falar. Se ele não quiser falar, eu deixo o Sakai falar, tá? Antes da gente começar, esse vídeo tá rendendo internamente, assim, desde segunda. Desde quando aconteceu, na verdade. Né? Desde quando aconteceu, desde sábado. Mas aí, domingo a gente não falou nada e tal. Domingo a gente tava meio de molho. E aí, segunda, já começamos a conversar. O grande ponto Eu falo. Graças a Deus. Você vê que a benção é muito forte. O grande ponto é o seguinte. Eu e o Scoff, a gente tem um ponto de vista parecido. O Sakai e o Pedro têm um ponto de vista parecido. E a gente não vai firmar um ponto final. Vou deixar vocês usarem o senso crítico de vocês para o que é mais interessante para vocês, tá? Eu vou rodar, B. Eu vou deixar rodando esse vídeo a primeira vez
e vou deixar. E aí eu vou colocar a Endzone View, deixar rodando quando você for falar. Pode ser? Vou descrever aqui a jogada e a gente toca o barco. Perfeito. Essa a gente pode fazer até um meio pure fish shading também, falar de Sim. alguns cenários, né? Porque eu acho que ela Sim. dá uma brecha pra gente fazer Sim. isso. Até por isso eu botei menos vídeos também. Caraca, caiu mais um nervoso aqui, hein? Vamos ver quem foi o que botou o nervosão aqui. Tô até com medo. Saulão, pai. Saulão aí, ó. Esse dinheiro aí é da igreja, hein? Não, tá doido. É o pagamento por ter aprendido PSK. Sim. É mesmo. É, exatamente. Só pagou então eu vou pra Ô, pessoa errada, pô. Eu não vou, então, esse dinheiro eu não vou passar pro Pedro. Vamos lá. Seguinte, cara, a gente tem uma Não situação. faz isso com o cara, mano. O cara vai casar, velho. Eu sei. Ó, vamos lá. Situação de punch, tá? Tem um punch alto e longo. Tá. Deixa eu só fazer um comentário. Esqueçam qualquer questão de formação. Esqueçam isso. Não é o que a gente quer falar aqui, tá, gente? Isso. Pode voltar no vídeo para você falar que eu cortei o ponto do vídeo. Bola. Vamos lá. Aí essa bola vai sair quicando. E aí vai ter uma ação desses dois jogadores aqui, tá? Em que o cara do time branco e o cara do time de preto se tocam, né? Se bloqueiam intencionalmente. A bola toca no pé esquerdo do time B. E aí o jogador do time B, do time A, recupera a bola, retorna e o back judge joga a beanbag, dá sinal de timeout, dá sinal de muff e dá a primeira descida para o time B. Eu entendo que é muita informação. Time A, tá? Só para time A, perdão. O time A ganhou uma nova descida a partir dessa jogada. Cara, nós não estamos aqui julgando o acerto ou erro, porque ela é muito difícil. Nós estamos há 3 dias inteiros debatendo. Inclusive, eu fui pedir a Endzone View para ter mais um ponto para a gente adicionar essa conversa, tá? Eu falei com 2 caras da NCAA e cada um falou uma coisa, entende? Então, para vocês verem como é que é uma coisa complexa, tá? O primeiro, vamos lá. Nesse ângulo aqui, não tem uma visão muito clara. Então, eu vou deixar rolando a Endzone View, que é aonde a gente quer chegar, tá? B, tá contigo. Tá, vamos lá. Primeiro, não sei nem por onde a gente começa, né? Eu acho que depois a gente vai falar muito sobre o toque forçado ou o toque não forçado. Para fins de mecânica, que é o que a gente ia falar aqui, vamos considerar que esse toque não foi forçado, num primeiro momento, tá? Me chamou a atenção, a primeira coisa foi beanbag. Quando eu vi a beanbag, eu pensei, toque legal. Então tem um toque legal ali, e aí a ideia que me ficou na cabeça era isso. O que a gente tem que ter muita atenção quando a gente joga essa beanbag nesse tipo de situação, que não era para ter aqui, porque não teve um toque legal. Coach Xandão, que é o coach do Vailers, por exemplo. Agora eu que não tô te ouvindo, você tá no mudo. Obrigado, coach Xandão, pelo vídeo. Tá. Pelo footage. Coach Xandão, por exemplo, é um coach que estuda a regra. Ele vê uma beanbag. Ele vira e fala assim, aquilo ali é um ponto de toque legal, então eu tenho direito de colocar a bola ali, porque time B tem direito de colocar a bola no ponto de toque legal. Então, muito cuidado com onde a gente joga a nossa beanbag, as situações, a gente sempre repassa isso, eu falo muito aqui, acho que a gente tem que fazer um drinking game toda vez que eu falar beanbag. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi isso. Aí o back judge faz corretamente o sinal de que a bola foi, considerando que é um toque não forçado, né? Depois a gente vai debater isso. Considerando que é um toque de B, ele faz o toque para sinalizar que essa bola é uma bola solta, ela pode ser recuperada. E aí o terceiro ponto que é importante a gente ter em mente é onde matar essa jogada. Porque ele pega e avança. A gente não faz essas situações, esses sinais à toa, né? E a gente sabe, por exemplo, que isso no caso seria do time A e tudo mais, mas ele não pode avançar. A bola, se time A recupera uma bola depois de ser tocada pelo time B num punch, a gente bota no ponto da recuperação. Então também tem que ter essa coisa de saber qual foi o ponto da recuperação e cobrir, porque durante essa jogada, por exemplo, tem umas 5 jardas que vão para frente. Sim, e tem que deixar bem claro por que eles não podem avançar. Porque lembrem-se de tudo, lembrem-se de todos os conceitos nesse momento. Essa bola, no momento que é recuperada pelo time A, esqueçam se pode ou não pode recuperar.
essa bola continua sendo um chute. E um chute que entra em posse do time A é uma bola morta. Então, esse é o conceito que a gente tem que lembrar. Por que que isso daqui tem que ser uma jogada morta no ponto da recuperação e acabou. Tá? E falando e complementando o que o Scoff falou da beanbag, a beanbag se joga aqui só em um ponto, no ponto da recuperação. Por quê? Porque, na verdade, nem precisa. Mas é bom posicionar a beanbag por questão de costume, eu acho. Não é necessário nesse caso, porque não vai ter mudança nenhuma. O ponto final de corrida é o mesmo ponto do final de chute, que é o mesmo ponto do final de recuperação, que é o mesmo ponto do toque do time A, então é o mesmo ponto. Mas o ideal é você acostumar que onde você tem um toque ou final de chute, você posicionar uma beanbag. Né? É um bom costume. Né? Mas nesse caso específico não faz muita diferença. Eu acho. Aí deixa eu ir para o próximo ponto, saca? Sim. Que primeiro é o seguinte: esse é um chute que vai muito para o lado. Como back judge, você tem que estar numa chave. Eu estaria bem mais lateralizado aqui, estaria explorando bem mais essa hash, eu estaria provavelmente lá na hash da direita, tendo uma visão quase que em 45 graus desse retornador, porque você precisa estar de lado para ver um kick-catch interference, né? Você precisa ter as ações do que estão na frente dele. E quando você escuta o barulho do chute, é interessante você ver para onde a bola está olhando, você não fica olhando a bola, só vê a direção que ela está indo e você reage. Então, nesse caso aqui, por exemplo, você precisa recuar um pouco mais para se colocar em segurança, você precisa se colocar numa outra posição para estar seguro. E sobre o ponto da recuperação e esse avanço depois, só concluindo, eu acho que é muito importante, eu sempre falo isso, a importância dos deep wings da lateral contribuírem com o trabalho do back judge em jogadas de punch. Esse é um tipo de jogada que, da lateral, você consegue tranquilamente ajudar pegando um spot, segurando um spot para depois, quando tiver a troca, né, se vai ter uma discussão e tudo mais. Inclusive, eu acho que o Sander faz perfeitamente isso, ele para no ponto da recuperação e sinaliza o timeout. Eu não sei se depois, na jogada seguinte, mantiver esse ponto, mas pelo que eu vi no vídeo, o Sander faz corretamente. O Sander tá de wing nesse jogo. Tava de wing? É, ele tá de Então é alguém que tava de line deep wing. judge. O deep wing ali, eu não sei quem é que tava de deep wing, fez corretamente. Show. Aí agora quer passar Daí pro muda, debate do toque. Vamos ao vamos. debate. Sim. E aí, essa bola é uma bola que pode ser bola solta ou faz não? Porque faz o seu argumento primeiro, aí eu faço depois. não, o Gui não quer fazer? Porque o Gui, essa jogada deve aparecer no Pure Fish Shading nas próximas semanas, né? Cara, Conta aí sua jornada. Eu troquei. Cara, ontem a gente conversou acho que o dia inteiro de regra. Tô de saco cheio de sacar. E aí, cara, o grande ponto aqui, e até o motivo de eu ter pedido esse vídeo, porque a gente ficou muito tempo. E aí, existe uma coisa que você tem que entender quando se debate regra: é o seguinte. Quando você começa a girar em torno do rabo, a discussão acabou. Porque ela não vai mais sair dali, sacou? Então, você tem que tentar trazer novos pontos. Quando eu pedi esse vídeo pro coach Xandão, o Vailers tem sido um grande fornecedor de end-zone view, porque a gente não tem isso no Brasil. E o único time que eu sei que tem é o Vailers. Então, se o seu time tiver end-zone view, por favor, conte pra gente, porque vai ser muito útil, tá? Então, o coach Xandão mandou para mim esse pedaço da jogada, né? E aí, a regra, né, de bloquear um jogador para cima da bola, né, diz sobre um jogador ser bloqueado para cima da bola, tá? Ser bloqueado para cima da bola. Para mim, tá? No meu ponto, tá? Ó, caiu mais um pix, hein? Não para de cair pix. Para mim, o grande ponto, tá? É o jogador do time A com o ombro inicia um contato intencional com o jogador do time B e esse movimento faz ele ir para cima da bola, tá? O Sakai vai trazer um ponto sobre jogador passivo, jogador ativo no bloqueio e tal, beleza. Para mim, o meu ponto de vista é que a regra fala sobre timing, de quem inicia um bloqueio. Tanto que a regra fala que se um jogador é bloqueado, se
um jogador inicia o bloqueio, que é o contrário de ter sido bloqueado, aí sim, aí é uma bola solta que o time A se recuperar depois de ter tocado no jogador do time B, é outra história. Mas o meu ponto de vista é que o jogador... Vou só parar no momento que eu acho que é esse momento ideal aqui. Vocês vão ver que esses jogadores eles já estão engajados, né? E aqui, ó, nesse momento, tá vendo? Nesse momento, para mim, esse contato com o ombro é um contato intencional. Contato intencional de um jogador com o outro é considerado um bloqueio. Então, nesse momento, você vai ver que esse contato faz com que o jogador do time preto vá para trás. Quando ele vai para trás, ele toca na bola. Nesse barco de quem acha que é um toque forçado, tá eu, Scoff e mais 2 pessoas. E a Big Ten, e a conferência Big Ten. E a conferência Big Ten está com a gente. Tá? A conferência Big Ten. A SEC está com o Sakai. A SEC está desse lado. Então, se vocês são um SEC... Saca, por favor, pode fazer o seu comentário, que eu acho que o do meu é só isso mesmo. É isso. Eu até concordo com a questão de que ele inicia, agora com esse ângulo, ele inicia o bloqueio. Mas eu ainda insisto que o jogador do time de retorno, ele tem ampla oportunidade de não estar nessa situação. Ele vai e busca o contato. Em algum momento. Pausa agora. Um momento antes disso. Um momento antes disso, peraí. Pausa agora. Vocês vão ver que nesse momento, se ele não vai em cima do jogador do time de chute, desculpa, não vai ter esse contato. Ele ativamente vai buscar esse contato. Por mais que ele seja bloqueado, eu concordo com isso, ele ativamente busca esse contato. Ele não tá ali parado e de repente vem um cara do time de chute e empurra ele para cima da bola. Então, agora pode soltar. Então você vai ver que ele busca o contato e recebe o contato. Então assim, ele buscou o contato, ele iniciou o contato, para mim é indiferente. Porque aí, a partir desse momento, ele buscou o contato tanto quanto o outro cara buscou o contato. Os dois buscaram contato. Então ele se colocou nessa posição de acabar tocando a bola, né? Então você vê que aí entra esse ponto que aí é o problema da questão. E aí, qual que é a interpretação? E aí, como o Coen já falou, não sei, depende de quem está assistindo. Cada um vê de um jeito. Para mim, a intenção ali ele foi tentar bloquear e, por causa disso, ele acabou tocando a bola. Né? O fato de que o outro cara encostou nele, para mim, é irrelevante. Eu entendo o argumento deles, mas para mim é irrelevante porque ele buscou o bloqueio e o bloqueio empurrou ele para cima da bola. Né? Então, esse é o argumento, porque você vê que não é que ele tá parado ali de bobeira e acaba sendo empurrado para a bola. Né? Então, esse é o ponto de vista do outro ponto de vista. Show. Saca, o Pedro Braz, eu acho que tinha levantado a mão, não sei se ele levantou sem querer. Pedro Braz quer falar uma coisa? Sem querer. Tudo bem. Mas, infelizmente, eu estou no time seu e do Scoff. Porra, Lindo! então eu passei pro time do Sakai, tá? Eu tô junto aí do time do Sakai agora. Brincadeira. O Anderson levantou primeiro, tá, Scoff? Que isso, pô. Vai, Scoff. Depois eu falo. Vai você lá. Vai, Anderson. Cara, eu posso concordar com o Sakai que ele busca esse contato. Eu só não consigo concordar com o fato de que ele deliberadamente se coloca em condição de tocar a bola, porque em nenhum momento ele vê aonde essa bola vai. Mas a regra não fala isso. Não, e adicionando uma subjetividade, obviamente. Se puder parar no momento em que é o contato, o Gui, por favor. Com certeza. O contato de bloqueio aí, ó. O jogador do time de branco, ele tem visão clara de onde está a bola. E aí, obviamente, estou adicionando uma subjetividade, assim como o contato dele pode ter sido ou não com a intenção de empurrar o outro para a bola. É só mais uma subjetividade que eu estou adicionando na questão. Show. B, por favor. Tá, aí vamos lá, o que a gente estava falando? Hoje a gente teve um debate
Chegou um ponto ontem que eu falei, não estou conseguindo acompanhar, um abraço, depois eu volto. A gente estava falando sobre o seguinte. Primeiro, isso não é uma questão de regra. Isso se torna uma questão de filosofia. Tanto que uma conferência interpreta de um jeito e uma conferência da NCAA interpreta de outro. Que a gente tem que, em algum momento, vai definir aí, a gente vai invocar a nossa figura do dever, a gente vai mandar para a instância superior do STF decidir qual é a nossa filosofia aqui no Brasil. Só que aí a gente estava falando o seguinte, para os dois lados. Primeiro lado, o caso da SC, por exemplo, que não considera isso aqui, ele colocou na mensagem para o Guilherme que o jogador tem que estar extremamente passivo, totalmente fora do lance, é uma coisa atípica de acontecer. Aí a gente falou, bom, então na SC não existe toque forçado. Mais ou menos essa visão. Se a gente vai para esse olhar, praticamente não existe um toque forçado. Aí vem um outro ponto que eu estava falando com o Gui. Eu acho que eu consigo entender também a visão de quem adota essa filosofia, como que o Sakai e Pedrão e que a SEC estava falando, que é, pensa nessa situação, se isso aqui é um toque forçado, como seria a mecânica dentro de campo. Esquece sinal, esquece o que a gente teria que fazer. Ele tocaria no jogador do Valors, nenhum deep wing faria nada, porque seria como se isso não tivesse existido. E aí, os jogadores viram. Então, o jogador do Valors vai ficar aflito para pegar essa bola e tentar um retorno que às vezes pode colocar ele numa situação insegura. O jogador do Cruzeiro acha que essa é uma bola solta, então ele vai doido em cima da bola, e aí a mecânica correta seria no momento que o jogador do Cruzeiro pega essa bola, beanbag, porque é um toque legal, é o ponto do toque, que seria onde o Valors poderia colocar a bola. Então a gente estava falando que seria, tipo assim, talvez a SC não considere isso um toque forçado e tudo mais, por uma questão de segurança e praticidade, entendeu? Seria muito difícil explicar que focinho de porco não é tomada numa situação dessa. Tipo, todo mundo viu que bateu no jogador, mas é um toque forçado, tereréu. E aí, era só isso, assim, que a gente estava falando. Mas, basicamente, ponto final, eu acho que a grande estrutura do que a gente sai dessa jogada é que isso é uma questão de filosofia, e agora a gente descobriu que a gente tem uma filosofia para alinhar no Brasil. Papai Dever tá com nós, tá? Papai Dever acha que é toque legal. Não, e eu, assim, foi o que eu falei. Eu entendo perfeitamente essa filosofia de que isso é um toque forçado, mas ao mesmo tempo eu fico. Porque não é uma questão de segurança mais. O que o Scott falou, beleza, eu concordo. Mas a questão de ser ou não ser o toque forçado não é uma questão de segurança. A consequência é uma questão de segurança. Mas o fato do toque em si não é. Né? Então a gente começa a pensar, não é uma questão de segurança, por que a gente vai seguir nesse caminho de que, não, na dúvida vamos dar como toque forçado? Não é uma questão de segurança, né? E eu não estou falando que vocês estejam com dúvida, mas numa situação dessa a gente fica nesse impasse. Como eu falei, se essa for a definição de que isso é um toque forçado, cara, beleza, eu não vou ficar discutindo porque eu acho que eu entendo os dois lados. É que eu estou pendendo pelo lado de que o cara, o jogador do time de retorno, ele que foi mais imprudente pelo fato de que ele, tudo bem, ele não sabia onde a bola estava, eu sei disso, mas ele foi imprudente. Imprudência não é só por fato de conhecimento, às vezes imprudência é por falta de desconhecimento também, ele não sabia que a bola estava ali, né? Então, assim, a definição é importante justamente por isso, porque a gente chegou nesse impasse, como o Cohen já falou, impasse que não é só aqui, impasse, vamos dizer, e só global. Sakai, tem uma R que a resposta A é a nossa e a B é de vocês. Exato. Então, tipo, a própria R também não deixa claro se é ou não é, se é o que a gente acha ou o que vocês acham. É isso aí mesmo, Furica. Então, assim, a gente vai precisar de uma definição, e essa definição eu tenho certeza que não vai sair hoje, mas a gente precisa de uma definição. Show. Deixa o Mangieri falar, e aí eu fecho esse vídeo. Não, eu só ia comentar que, igual o Sakai falou, o jogador do time B, ele busca o contato, mas na regra não fala se ele buscar o contato, essa regra não mais é considerada. Apenas comenta que se caso
ele for bloqueado, e esse bloqueio causar o contato com a bola é um contato legal. É por Então, isso, aí, Tadeu, do curso de alfa. ô Manguele, vai lá na definição de toque forçado, aí você vai ver por que a gente começa a ter essa discussão. Eu até fui lá na parte tem uma R que fala que quando a bola bate, mas ele fala também quando ele é bloqueado e por causa do bloqueio encosta, a bola também é do time B. Então, mas aí que tá. Eles estão em contato. O A, eu acho que é o que ele fala, que se eles estão em contato, não é um toque forçado. E aí? Eles estão em contato? Deixa só o Eiras, então, fechar aí que a gente vai pro próximo vídeo. Então, o negócio é assim, cara, vendo por essa câmera de trás, o contato só acontece porque ele perde na disputa. Então, a gente há de convir que tem um bloqueio e ele é bloqueado em cima da bola. É a imagem que eu consigo enxergar. Independente, assim, ele não sabe onde está a bola, ele tem essa questão que o Sakai colocou agora, mas ele só toca na bola porque ele é empurrado em cima da bola. Era até o que eu ia falar, até o que eu ia falar. Quando ele faz o bloqueio, se caso ele tivesse sucesso no bloqueio dele, ele não ia encostar na bola. Mas foi por causa do bloqueio do time A que foi com que ele foi para trás e encostou na bola. E eu também não acho que é uma questão de sucesso do bloqueio, porque se ele tivesse iniciado o bloqueio bem ou mal, não importaria se esse bloqueio foi bom ou ruim. É quem inicia, é uma questão de primeiro contato. Mas assim, não vamos ter isso. No último ponto, para fechar, e a gente vai passar para o próximo vídeo depois, que eu vou falar agora, não existe no mundo um jogador que esteja num time de punch e que ele não vá bloquear alguém, pô. Entendeu? Tipo, ele não tá afim da bola. Tipo, ele não sabe onde tá a bola, igual o pessoal falou. O grande ponto é, ele tem que bloquear, pô, no time de punch. Mudou o ímpeto do jogo, sacou? O que tava vindo pra cá, agora vai pra lá. E esse cara vai bloquear alguém pra abrir caminho. Assim, é só isso. Entendemos os dois pontos, e aí vocês, alunos alunos e amigos que se divirtam com esse conceito. Fechou? Bom, vamos lá. Mais uma situação de punch, tá? Peraí que agora o mouse deu uma bugadinha. Beleza. Já tem um toque para fazer nessa. Esse cara vai pegar, vai ter a beanbag e vai ter um retorno, tá? Deixa eu fazer um comentário. comentário. E aí vai ter bastante retorno. O meu grande ponto aqui primeira coisa, só porque tem a galera que é ref novo e tal, vai pegar... Quer falar, Scoff, ainda sobre o último? Era o que eu ia falar. Peraí que eu fiz merda, não tô vendo o Scoff. Vai falando, Scoff. O comentário que você vai fazer é exatamente o que eu ia falar. Eu não tava te ouvindo, porque eu tinha mexido no microfone. Sobre o fundo. Ok. Me deu nervoso na hora que eu tava vendo, o quanto ele tava perto. Então, vamos lá. Para referir novos, sempre que você vê um punter, né, numa situação dessa perto da linha de gol, da linha de fundo, você chega para ele e fala assim, ó, punter, cuidado com o pé aí fora, hein? Se pisar fora vai ser safety. Dá esse aviso nele. Beleza. 1:33 para acabar o segundo quarto. Vamos... Antes de você fazer isso, antes de você fazer o retorno, peraí. Vamos fazer um exercício? E aí, se ele tá com o pé fora, no momento do snap... E volta para dentro de campo? E aí, o que é? Pega alguém aí para fazer essa aí, Coi. Anderson. Se fode aí. E aí, Anderson? E aí, beleza? Pisou, tava com o pé fora, entrou. Considera que agora no snap ele tá com o pé pisando na linha. E ele se restabelece. Eu não faço a menor ideia, pô. Cara, pra te ser sincero, eu também. Não faço a menor ideia. A substituição é legal, ele é um jogador que acho que ele é considerado como substituto. Sendo um substituto, ele não pode ser considerado um jogador dentro de campo, é bola fora de campo, então, pelo que eu entendo, é safety, mas aí tem que rever. Ela é uma bola morta dentro da zone. Acho que 90% transformaria num safety. Não, mas o cara, licença, mas o cara tem que declinar a substituição legal para se tornar um safety aí. É o menor dos problemas. Tipo, senão a falta é dentro da endzone também. Não, mas aí é a aplicação do ponto anterior, calma. É verdade. Pô, calma. Ano 10, mas calma. É isso. Ele declina, mas aí você tem uma bola morta dentro da endzone. O resultado não, mas ele não é morta na endzone.
Por que não? Vai ser uma falta em bola viva, pô. Então, mas aí você tá tocando um jogador que estava fora de campo. Mas ele restabeleceu, pô. Mas ele não. Ele era um substituto no momento do snap. Pô, mas se ele restabelece... Tá, entendi. Então é bola morta. Então vai ser 5 do ponto anterior. Não vai, o snap não vai nem rolar. Rolou, pum, bola morta. O que é bola morta? Não sei. Cara, só tá facilitando a minha vida. Deixa eu ver. Vamos abrir o livro de a regras. gente vai ter que abrir o livro de regras. Ó, tá vendo como é bom? É esse tipo de coisa que é bom. A gente... Eu acho É que só pra falar uma coisa. no livro de regras tem uma R parecida. O cara tem que declinar a substituição legal para ter o resultado da jogada como safety. Pô, mas como é que... Mas peraí. Eu tô tentando chegar nessa parte do safety. Como que vai ser safety? Porque, assim, se ele restabelecer dentro de campo... Ele não tem como se estabelecer Aí ele dentro de campo, jogou. porque ele é um substituto. É um Ele jogador entrou substituto. jogada. Substituto pelo fundo de campo? Ele entrou durante a jogada e pegou a bola do Não. fora. A partir do momento que ele tá fora de campo, no momento do snap, ele é um jogador substituto. Ponto. Eita, caralho. Pelo fundo também? Se ele tá fora de campo, ele é um jogador substituto no momento do snap. Rapaz, que delícia. Pra você ser um jogador dentro de campo, você tem que estar dentro de campo. No timing do snap, tá bom, faz sentido. Senão você só tem duas formas, você só tem dois tipos de jogadores. Ou jogadores em Surra campo. de regra 2, hein? Cara, aqui tá falando assim, ó. Uma substituta legal pode tomar um lugar, beleza. Nenhuma Sim. substituta deve entrar em campo de jogo ou end zones enquanto a bola está em jogo. Que é uma falta em bola viva, beleza. Perfeito. Então, só que ninguém para um jogador substituto não pode ser um jogador em campo. É um jogador substituto. Você não pode ser um jogador substituto e um jogador em campo na mesma descida. E aí você vai considerar o quê? Que a bola tá fora de campo? Que a bola tá fora de campo, porque o jogador substituto é considerado um jogador fora de campo. Cara, eu acho muito que você inventou coisa aí. Não sei se pode ser que eu tô inventando. Mas, cara, a minha lógica é essa. Não tem como um jogador substituto. Senão você vai ter uma. Você não tem como considerar um jogador fora de campo estando dentro de campo, pô. Se ele se restabeleceu. Você tem como considerar um jogador substituto dentro de campo? Então você vai ter mas uma ele- falta. Então você vai ter uma outra falta. Você vai ter uma atitude antiesportiva dentro da zona. Perfeito, mas fora de campo ele não tá se ele toca a bola depois se Então tá, restabelece. beleza. A gente concorda na antiesportiva dentro de campo. Na endzone. Eu preferiria isso do que chamar uma bola morta no momento que ele toca a bola com os 2 pés dentro de campo. Não, de qualquer forma, eu vou declarar. Não, acho que tem que declarar a bola morta, né? Porque. É um jogador Aí seria uma conduta em bola viva. Sim. Vale o resultado da jogada. Vale o resultado da jogada. Quer dizer, vale o resultado da jogada ou a falta por conduta esportiva dentro da endzone. Cara. Tô procurando aqui. Deixa cara. gravando aí. Não, cara. Aí, PK, já que Ô, você falou você- que tem a R aí, acha aí. Acha Você aí. mandou essa questão, uma questão dessa no grupo do curso. Mas era um cara pela lateral. E ele não é o Não, primeiro. era exatamente isso. Quando ele vai dar o punch, tá com o pé pra fora. Mas aí é safety, pô. Não, mas aí é questão de que ele é um jogador que estava em campo e pisa fora. É diferente. A gente tá falando de um jogador que não estava em campo no momento do snap. E só uma outra Então- coisa que eu ia falar, que quando eu falei que de comentar com o Panther pra tomar cuidado com o pé fora da linha, a Giane me deu uma porrada, falando que você vai ajudar o cara pra não dar ponto pro... Não, pode Não. estar no manual de mecânica. Faz a preventiva. Eu comentei isso e ela me tomou uma porrada dela. Cara, na parte de substituição que não é de mais de 11 jogadores, não tá. Bom, depois a gente vai... A gente vai Parabéns, ter que Sakai. procurar. Você Parabéns. estragou o estudo de hoje. Não estraguei Ui, nada, ui. ué. Criei. Fica ligadinho aí que até o final a gente conta. Alguém procura aí. Só, no caso, só eu pra tô quem ficar procurando até o aqui. final, hein? Só pra quem foi até o final. Vamos lá. Deixar aí Vai nos ter- comentários. Eu quero a resposta da R. Vai ter o retorno aqui. E aí, Bez, depois se você quiser falar sobre o back judge, o ponto pra mim é o seguinte. Nesse momento, o line judge tem que ir pra linha de gol. Ele não sabe onde esse cara vai parar. Ele não pode vir na direção desse carregador de bola. A pessoa responsável por esse jogador aqui é side judge e field judge, tá? Então, nesse momento aqui, quando ele sai, quem tem que dar esse spot é field. E o line judge tem que estar na linha de gol, tá? Não, eu achei ok, achei até boa a postura do back e tal. Porra, meu irmão, Luiz Simeone, você já tá na segunda semana falando assim, nem chama pro estudo de quarta. Tá todo mundo chamado pro estudo de quarta, pô.
Coringuei, caralho. Luiz é parça. Porra, Luiz é parça, mas caralho, segunda semana. Tem que botar os meninos do curso agora lá no grupo de estudo. Os Ah. meninos e meninas. Sim. Bom, e aí esse jogador vai sair pela lateral e tal. Vê alguma coisa do back? Só porque eu acho que ele termina na sideline adversária, né? Teria muito esse comentário de, às vezes, assim, esse lance, se eu saio da hash, né? Quando mecânica invertida, eu saio da hash, é uma situação como back, é legal você explorar o campo para conseguir vê-lo de trás. E quando o lance acaba perto, assim, na lateral oposta, vem tesudo. Vem puxando esse cara, vem ajudar lá. No caso, ele saiu rapidinho, mas já vem pensando que pode dar algum problema. E aí, sobre beanbag, uma coisa que eu comecei a fazer, a gente não precisa jogar beanbag. Pega esse ponto, e aí quando você estiver um pouquinho mais perto dele, você pode deixar a beanbag. Você não precisa jogar lá de longe, assim. Você pode, inclusive, usar outra hashmark do outro lado, se for o caso, se for mais perto para você. Perfeito. Lembra que beanbag a gente deixa. Aí, mais 2 shots, hein? Falei 2 vezes. Bom, vamos lá. A gente vai ter uma jogada. Só falando um pouco sobre a situação de ponto de ataque. E aí, uma coisa que eu acho que a gente tem visto muito nos estudos de regra da NCAA e tal, que eles falam muito sobre terço do campo. E aqui a gente vai ter uma chamada por holding. E aí, cara, não acho que seja nem seja uma questão do Humberto, não, como referir, porque isso rolou no jogo do Sul, tem rolado nos jogos de outros estados também, que são jogadas que dá para deixar rolar por causa da posição, tá? Tem uma restrição, que eu até acho que não seja uma restrição tão grande em cima pelo left guard na hash mark da esquerda. O QB já está na hash da direita e não me soa como algo notável e nem no ponto de ataque, tá? É o tipo de jogada que eu deixaria rolar, porque se você consegue trocar a flag por uma conversa nesse momento, porque não é no ponto de ataque, você não chamaria essa falta e dá para trocar uma ideia. Uma pergunta, né? Isso aí também o jogador de defesa não tá na moldura do jogador de ataque? O que é essa expressão? Cara, ele tá, mas aí no final ele sai da moldura, mas não tem a restrição porque ele vai junto. Uhum. Sacou? Então, nesse momento de junto, por exemplo, se ele tivesse sido restringido e aí, tipo, tem um distúrbio de pernas, alguma coisa assim, a gente poderia fazer essa chamada do holding, tá? Mas eu ainda acho que foi muito pouco e até pelo ponto de ataque da jogada estar para a direita e o contato, a restrição ter sido na hash mark da esquerda, eu acho que... Beleza. Cara, só fazer um comentário. Pedrão já descobriu quem estava no relógio desse jogo? Nope. Acho que eu descobri a resposta do que a gente estava discutindo. Por favor, Felipe. Primeiro, uma definição. Um substituto não é um jogador. É um pássaro? Não. Jogador é qualquer um que não seja um substituto. Ou técnico, ou blá, 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 blá. Então, um substituto não é um jogador. Tendo dito isso, na verdade, ali, se ele pisa fora e vai ter o snap, na iminência do snap, o certo é matar a jogada e aplicar a substituição ilegal. Antes do snap. Então você não vai ter um safety. Porque ele saiu de campo pela endzone. Exato. Você vai ter uma falta de substituição ilegal que vai ser aplicada do ponto anterior. Ô Anderson, essa é pra você que eu te falei que às vezes a gente acerta na cagada. Eu acertei na cagada essa. O cara tinha falado que ia matar a jogada no começo, depois eu desfiz o que eu disse. Sorte no azar. É isso? Acho que se deixar o snap acontecer, aí você vai ter um problemaço. Mas o ideal é parar a jogada antes do snap e aplicar a falta por substituição ilegal, que a dor de cabeça vai ser menor também. Beleza. Vamos lá. Cara, aqui a gente vai ter
No momento em que esse jogador tocou na endzone, o relógio está 45 segundos, ele não saiu da endzone ainda e o relógio já está correndo. Tá? Então, só rola o relógio quando esse jogador sai da endzone, quando ele toca a bola no campo de jogo. E aí, vai ter uma situação aqui, aí, saca, depois de meses, eu vim te dar razão, tá bom? Tá vendo? Eu erro, às vezes eu erro, muitas vezes Mas eu erro. você vê, Sakai, que não é uma decisão sua de 2023. Não, é de 2022. 2022. Por isso que a gente precisa trazer aquela imagem não acerta uma chamada desde 2022. Vamos lá. Até com atraso. Perfeito, ó. Esse jogador vai fazer um bloqueio nas costas de forma violenta do 44. Eu acho que não foi uma coisa que a gente debateu amplamente, mas foi uma coisa que eu não pedi para NCAA. Fui direto na IFAF, tá? E aí a gente vai ter uma falta por bloqueio legal pelas costas, tá? Aplicação correta do ponto da falta e tal. Uma coisa que o Sakai trouxe ano passado, ainda no jogo do Cruzeiro, ainda na Taça Brasil, e que na hora a gente meio que tipo, show, depois a gente vê, mas a gente fez da forma correta, a conversa fluiu da forma correta, é o seguinte: um bloqueio pelas costas também é um bloqueio legal pelo lado cego, tá? Só que se o bloqueio nas costas for com contato violento, já que um bloqueio legal pelo lado cego é um bloqueio fora do campo de visão do bloqueado, com contato violento, você pode elevar esse bloqueio legal pelas costas para bloqueio ilegal pelo lado cego. Perfeito? Ele só deu um totozinho nas costas do cara e tal, no ponto de ataque da jogada. Beleza, você vai dar 10 jardas, tá? Mas se for um bloqueio violento nas costas de um jogador, a gente pode elevar, de acordo com o senhor Jim Briggs, a um bloqueio ilegal pelo lado cego. Perfeito, Sakai? Feita a minha justificativa? Claro. Estamos quites? Estamos bem? Estamos. Agora eu posso errar o resto do ano. Perfeito. Eu acho que esse kickoff que tem um offside. Kickoff. Cara, acho que não. Algum kickoff desse jogo teve um offside. Não marque. Pelo amor de Deus, não marque. Se não for notável, se não for uma vantagem gigantesca ou uma coisa muito na brecha da regra, do tipo um sidekick, não marca. Show. Se foi, o cara tava um pouquinho à frente, tareréu, não marca. Teve um que foi assim pra caralho. Tipo, o cara, na hora que o chute saiu, o cara tava na A40, tá ligado? Mas, tipo assim, aquele foi estranho. Mas foi bem aplicado também. Deixa eu dar um feedback positivo aqui. Sander, né? Sander fez um bom jogo, tem feito jogos de wing, né? Fazia muito jogo no fundo. E acho que ele assiste nosso estudo toda semana. Sim, parabéns, ele falou que ele vai vir a partir de semana que vem. Já eu coloquei o e-mail dele na lista. E foi o sexto colocado, foi a sexta nota. Foi o sexto colocado. Parabéns, Sander. Show. Cara, vamos lá. Você sabe... Oi? Deixa eu ler uma R aqui para vocês. A R10147. A1 recebe o snap com o pé na linha de fundo. O time B estava em offside do snap. Eu vou ler a R toda, mas teve essa segunda falta, aí vocês vão entender. Arbitragem. A falta do time A, fora de campo no momento do snap, se anula com o offside do time B. E a descida é repetida. Nota. Se o time B não tivesse estado em offside, o time B poderia escolher a falta do time A ou um safety. Regra 851A. Citado por 10.1.4. Exceção 1. É que assim, aí teria que ter o esclarecimento, porque nesse caso ele não está dizendo que ele estava com o pé fora no momento do snap. Ele fala que ele recebe o snap com o pé na linha de fundo. Sim. Você pode, tipo, é que agora não precisa voltar, mas imagina que o cara tá com o pé meia jarda à frente da linha de fundo, sai o snap é alto, ele pula para pegar o snap e na hora que ele cai, ele pisa fora. Então ele recebeu o snap com o pé na linha de fundo. Entendeu? Aí você vai realmente ter um safety.
Porque no jogador fora de campo recebendo um snap. Exato, Porque eles exatamente. fizeram o exódio do apocalipse, PK. Eles botaram o cenário onde no tempo da bola em voo do snap, esse cara tira o pé da linha e volta pro campo. Entendeu? É tipo... bem... Assim, gente, de novo, eu acho que por filosofia, por boa prática, todo mundo consideraria isso um safety e pediria que o cara tá com o pé na linha na hora do snap, sabe? Cara, tem que ser, muito MacGyver. Enquanto a bola tá em voo, ele sai da linha. Dananana. Mas a SR que você viu é boa, só que não é exatamente... Então, explica a situação de o cara pular tocando... Estando fora de campo, ele entrar. Nesse caso, aparentemente é o contrário. Ele está dentro de campo e ele vai para fora. Entendeu? É o contrário. Que aí, nesse caso, é realmente isso. É um safety. Ele estava em campo, pegou o snap fora de campo. Acabou. Mas o ideal é aquilo que foi o que eu falei. Mata a jogada antes, não deixa o snap acontecer e dá uma substituição legal. Que aí vai ser... Aí vai ter menos dor de cabeça. Vamos para essa jogada aqui, porque... Ó, recebeu mais uma, hein? Renan Pérez, hein? Obrigado, Renan Pérez. Tem off. Vamos lá. Cara, vocês sabem que durante a pandemia, quem estava na pandemia com a gente, viu esse tipo de jogada muitas vezes, né? Foi uma jogada muito parecida, ganhou um Mustang. Cara, eu vou pegar uma porcentagem para mim, igual o site do casamento faz com o Pedro. Sacanagem. Bom, vamos lá. Cara, a gente viu em 2019 um lance muito parecido com esse, e a gente sempre tava brincando, né? Que a gente, vamos fazer uns erros novos, porque, erro antigo repetido, não é bom, tá? O grande ponto aqui é o seguinte: quando a gente fala sobre faltas na linha de scrimmage, a gente precisa passar por um processo. Por exemplo, aqui, você vai ver que um jogador da defesa reage, não que ele reage, né? Ele se mexe e o jogador do ataque reage, tá? O grande ponto é o seguinte: o umpire, em hipótese alguma, ele pode chamar esse false start sem consultar o wing. Da mesma forma que o wing, nesse momento, ele tem que vir aqui, como o line judge faz, e vai conversar. Por quê? No momento em que o defensor... Vou deixar rodando aqui, tá? Deixar alguma coisa se movendo nesse vídeo. No momento em que o umpire chama corretamente que o jogador do ataque se mexeu antes do snap sair, cara, perfeito. Agora o wing tem que falar, olha, o jogador da defesa, ele cruzou a zona neutra. Então, em vez de ser uma saída falsa, isso vai ser um offside. Perfeito? Caraca. Caiu um pix nervoso aqui. Meu Deus, deve ser do Vini. Pode ter sido nervoso desse jeito. E aí, cara, o umpire não pode fazer esse tipo de chamada sozinho, tá? Precisa que o... Foi Discoff. Ele não pode fazer esse tipo de chamada sozinho. O line judge e o head lineman tem que vir e falar, olha, esse cara cruzou a zona neutra. Isso não é uma saída falsa. Isso é um offside. Perfeito? É um tipo de procedimento que tem que acontecer. A única forma do umpire chamar uma situação dessa é do tipo, quando é ao contrário, quando o defensor faz contato com o jogador do ataque. Tá? O defensor faz contato com o jogador do ataque porque o umpire consegue ver isso. Mas ele não pode fazer essa chamada sem saber se esse cara cruzou a zona neutra ou não. Show? Bom, pra gente caminhar pro final, tem mais 2 vídeos só. Cara, a ciência no processo de recepção, tá? Aqui a gente vai ter uma jogada em que vai ter um passe fundo, e aí vai ter um contato, e aí, veja só, antes de acabar o processo de recepção, o árbitro já vem e dá como passe completado, ele vem e dá como passe completado do time A. Só que, veja, primeiro eu tenho a sensação que essa bola pega no chão, tá? Aqui, ó. Me parece que essa bola pega no chão. Mas como tem uma sombra, não dá para ter certeza. Vamos considerar que essa bola não bate no chão. E aí ela sobe. A única pessoa que tem posse completa aqui é o jogador do time B. Isso era para ser uma interceptação. Perfeito?
Alguém quer adicionar algum ponto além da paciência nessa jogada? Como é que é o nome do calmante que você toma? Passiflora? Não, é Valerimed. Valerimed. Bom pra caramba. Cara, isso vale pra tudo. Tudo. Se dá um segundo, sabe? Às vezes é a marcação de um touchdown, às vezes é a marcação de uma falta. Se dá um segundo, você não tá ganhando a mais por jogar a flag rápido, fazer o sinal rápido. Nesse caso, por exemplo, você falou da bater no... O umpire vira, né? O umpire é uma pessoa que poderia te ajudar nessa Sim. chamada aqui. Aponta para ele, pede a opinião dele, seja incisivo. O que você viu? Se ele te falar, ó, tá dentro, aí você faz o sinal, né? Você não Sim. se afobar e fazer rápido. E aí, para fechar, cara, tem um sidekick aqui. Veja só. Meu único ponto aqui é: a gente tem que lembrar que quando um jogador, após a bola ser pronta para jogo, ele não é o kicker, tá? Ou seja, ele não é o cara que chutou a bola. Ele teve a mais 5 jardas por bobeira. Só trocou de posição e tal. E depois rolou o movimento para ter o chute. Ok. Mas se esse cara ele recua para ganhar uma vantagem, a gente precisa fazer essa chamada, tá? Talvez não aqui porque já estava 35-18, encaminhando para o final. Mas olha esse cara. Ele dá a volta para ganhar vantagem. E assim, o umpire, por mais que ele esteja nessa posição, ele sabe o que é mais de 5 jardas ali, porque ele está vendo todo mundo com o pé na linha. Então aqui poderia ter sido feita essa chamada, tá? E aí acho que foi chamado offside nessa jogada. Um cara aqui embaixo do vídeo. Beleza? Tem dúvida se também não é interferência com a oportunidade de receber o chute. Não, porque não tem tinha nenhum jogador. Não, então. Teve um bloqueio legal. Isso, bloqueio legal, desculpa. Tá. Teve um bloqueio legal no Eu 18. amo 10, aqui. hein, Sacalo? Tá um negócio de maluco. Não, eu acho que não, porque a bola já tinha cruzado às 10, e aí ele já era elegível pra... Mas... Aqui, ó, a bola tá no ar aqui. Não sei não se tinha cruzado às 10 não, viu? Mas tudo bem. Tá no detalhe. Se não tivesse, era pra dar uma falta por bloqueio legal. Quantas jardas, Sakai? Te peguei, né? Ou 10, agora não lembro. Aplica aí, meu papai. Não lembro, cara. Quer fazer pergunta difícil, não quer responder pergunta difícil? Me parece um pouco unilateral. Não. Ah. Cara, se eu não me engano é 5, mas agora eu não lembro. São 5 jardas, são 5 jardas. E o sinal desse bloqueio legal não, isso, o sinal é o de... 19. Que tudo que é de chute quase é esse sinal. Sim. Qual? É o mesmo offside? Ele já foi offside no... Não, o que você tava falando, no S19. O bloqueio legal, mas a formação ilegal também vai ser esse aqui, porque esse cara, quando ele cruza, formação ilegal, e aí você pode aplicar 5 do ponto anterior ou 5 do próximo ponto. Só que como a bola pertenceu ao time A, aí a gente vai ter que repetir o chute 5 jardas para trás. Essa é a 618? Cara, não. 6-3-13 dos free kicks? Não, porque na parte de formação ilegal tá descrito na penalidade. Essa parte de repetir ou aplicar depois. Ela é do DNA da 618, mas ela não é a 618. Eu acho que ela é 612. Fechou? Bom, acho que esse foi o último vídeo. Deixa eu ver. Tem mais um só. E aí é uma parada que a gente errou no Brasil Bowl. E eu acho que foi a coisa que a gente mais sentiu no Brasil Bowl. Sakai errou mais coisa, né? Mas aí não precisa falar também. Não, pera. Conserta. Fala que eu falei o certo e só que a gente fez errado. Eu não lembrava que você tinha falado certo. Não, eu falei pra você certo. Até me choca isso. Me choca. Não, 2022 estava bom. Tava. O problema, se fosse esse ano, eu erraria. Sim. Então, aqui rolou esse late hit, tá? E aí, boa chamada e tal. Gosto do back judge vindo separar. Queria um pouco mais de velocidade do umpire e tal. Perfeito. O grande ponto a gente teve a falta pessoal e 2 condutas antidesportivas, uma de cada time. O grande ponto é o seguinte: por ser falta pessoal e conduta antidesportiva após a jogada, e a gente saber que faltas após a jogada a gente aplica por ordem de ocorrência, exceto quando elas vão se anular, que é esse caso, por mais que seja uma falta pessoal com uma conduta antidesportiva, uma de cada time, elas devem se anular, porque elas fazem parte do mesmo processo, porque não teve nenhuma penalidade completada ainda. Tá? Então, por exemplo, se tivesse sido late hit, completou a penalidade e a conduta, aí é outra história. Tá? Mas como
tudo aconteceu antes de completar a penalidade, a gente podia declinar. A gente teve esse erro no Brasil Bowl, e aí eu estou trazendo esse vídeo para vocês só porque é importante que a gente saiba que faltas pessoais com condutas antiesportivas após a jogada, elas se anulam, tá? Tanto que a regra fala, faltas pessoais ou condutas antiesportivas vão se anular, beleza? E aí vai manter a primeira descida aí, já que foi tudo em bola morta. Perfeito? Não vai manter a descida. Vai ter a primeira, né? Vai manter a descida que foi conquistada. Isso, né? Tem que deixar claro, porque senão o pessoal fala, não, repete a descida. Não, verdade. repete a descida. Verdade. Dessa vez está correto. Loucamente. Pelo menos uma vez, né? Sim. Bom, vou parar aqui o vídeo.